Hello, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Já chega se inscrevendo e deixando seu like, porque esse tema, eu acredito que ele faz parte da vida, do cotidiano e da construção de muitas pessoas. Mas hoje nós vamos rasgar o véu, nós vamos desconstruir o famoso medo. Então já chega com papel e caneta, porque hoje é dia de expandir e eu quero te ajudar nisso. E se eu te dissesse que o medo, ele não é só uma emoção, mas sim um sistema inteligente criado para te manter dentro de uma linha de tempo limitada. Que enquanto o medo for o seu operador interno, a sua vida vai seguir o caminho previsível, pequeno e praticamente repetitivo. E se eu te contasse que rasgar o véu do medo não é sobre coragem, mas é sobre trocar a frequência, trocar de identidade e literalmente trocar de destino. Eu falo que a maior ilusão da vida das pessoas, na realidade a maior ilusão que nos ensinaram, né? É que o medo, ele existe para nos proteger. E não existe proteção na estagnação. Não existe proteção em repetir a mesma vida todos os anos. Não existe proteção em viver com um freio de mão praticamente puxado. O medo não te protege, o medo te controla. E esse controle não é consciente. Ele vive no subterrâneo da sua mente. Como descreveu Napoleão Hill em Mais Esperto que o Diabo, o medo age como uma inteligência silenciosa, programada para te manter igual, previsível e domesticado. Mas por que ele faz isso? Porque a sua mente só confia no que você já conhece. E tudo que você quer, absolutamente tudo, está do outro lado daquilo que você ainda não conhece. É por isso que evoluir dói, gente. Não é porque é difícil, mas é porque exige colidir com a parte de você que insiste em ficar exatamente onde você está. O medo, ele é como um guardião da sua linha do tempo. Você não percebe, mas cada vez que você sente ele, você está tomando uma decisão vibracional. E toda decisão vibracional te posiciona em uma linha do tempo. Joe Dispenza, ele explica isso com muita clareza. A sua identidade cria o seu campo eletromagnético e o seu campo eletromagnético organiza a realidade ao seu redor. Ou seja, o medo mantém você conectado à linha de sobrevivência, coragem. E quando eu digo coragem, gente, para vocês, eu não estou falando de bravura, eu estou falando de consciência, que te conecta a uma linha de vida onde você expande. Mas olha só a cilada. As pessoas, elas esperam se sentir prontas para agir. Mas prontidão não existe, porque prontidão é uma sensação que só aparece depois que você muda a linha do tempo, não antes, entende? Enquanto você viver esperando o medo desaparecer, você estará assinando um contrato com a mesma versão sua, ano após ano, dia após dia, ciclo após ciclo, dor após dor. E aqui eu posso te dizer que o medo, ele controla você sem você perceber. E vamos ser direto. O medo, ele te prende quando você posterga e quando você sabe o que você devia fazer e você não faz. Imagina cenários piores do que a sua própria realidade. Quando você exagera em riscos pequenos, fica paralisado diante de decisões. Quando você escolhe opções confortáveis. Quando você evita conversas que exigem maturidade emocional. Quando você prefere a dor conhecida à possibilidade do desconhecido. Quando você fica esperando sinais externos para agir. Isso é o medo te programando. Mas existe algo pior. O medo inconsciente, ele é o mais perigoso de todos, porque é o que faz você ter medo de prosperar, medo de ser visto, medo de crescer, medo de perder quem você ama, medo de falhar, medo de dar certo, medo de não saber lidar. Esse é o medo que rasga sua autonomia sem que você perceba. Esse é o medo que determina a sua linha do tempo, mais do que qualquer decisão racional sua. Porque no fim, você não age pelo que você quer. Você age pelo que você teme. E o véu do medo é uma programação. Ele distorce a sua percepção de futuro. Ele te faz acreditar que algo ruim vai acontecer se você se mover. Ele cria argumentos lógicos para justificar a sua estagnação. Ele cria microtensões corporais que te impedem de agir. Ele gera ansiedade para impedir expansão. E ele cria, acima de tudo, uma sensação de eu não sou capaz. Não é você pensando isso, é o véu. E isso é tão bem construído em você que você acredita que esse pensamento é seu, mas não é. É o medo operando através da sua identidade. É por isso que rasgar o véu muda tudo, porque quando ele rasga, a percepção muda, o corpo muda, a vibração muda e o comportamento muda. Automaticamente, a sua linha do tempo também vai ser alterada. Então você não muda a sua vida, você muda a versão de você que está vivendo ela. Esse é o ponto que Joe Dispenza mais bate com força nos seus livros. Você não cria um novo futuro com a mesma biologia, com o mesmo campo eletromagnético e com o mesmo padrão emocional. É impossível. O seu futuro só muda quando você se desconecta da identidade que foi moldada pelo medo.
Essa identidade é baseada em memórias antigas, traumas, rejeições, críticas, interpretações da sua infância, narrativas familiares, crenças de merecimento, experiências dolorosas. A sua linha do tempo atual é apenas o reflexo da versão do eu, entende? E se você mantém essa versão, você vai acabar mantendo essa linha. E quando você muda quem você é internamente e não quem você finge ser, aí é onde o jogo é alterado, porque você sai da linha de vida de sobrevivência e acessa a linha da expansão. E isso é o famoso rasgar o véu. E aqui eu preciso ser muito honesta com você. O famoso véu do medo, ele não se rasga com motivação. Ele não se rasga com frases prontas. Ele se rasga com força de vontade. Ele se rasga com consciência. E consciência exige 3 movimentos profundos. O primeiro deles é olhar para o medo sem fugir. Você não confronta o medo gritando com ele. Você confronta o medo olhando para ele. O medo perde força quando você traz luz. Do que você exatamente tem medo? Faça essa pergunta, mas faça com verdade. E você vai perceber que o medo, quase sempre, ele é emocional e não racional. Romper o padrão, esse é o segundo. Porque romper o padrão emocional que alimenta o medo vai transformar a jornada. Você só tem medo porque o seu corpo aprendeu a sentir isso. E o corpo é viciado em química emocional antiga. Quando você muda a resposta do corpo, quando você age, apesar da emoção antiga, você cria uma nova gravação fisiológica. E ao criar isso, você cria uma nova identidade. Identidade nova se dá uma nova linha do tempo. E 3, criar microsaltos de coragem. Esqueça saltos gigantes, saltos gigantescos só alimentam medo. O que muda sua vida é um microsalto. Um movimento pequeno, um movimento desconfortável. Um movimento que o seu corpo resiste, mas a sua consciência escolhe. Cada microsalto, ele abre uma fenda no véu. E cada fenda muda o destino. A verdade é que você não está preso ao medo, você está preso à versão de você que o medo criou. E essa versão não é a sua versão final, não é a sua versão plena, não é a sua versão real. Você não veio ao mundo para viver uma vida ditada por impulsos de proteção emocional atrasada. Você veio para expandir, para expressar, você veio para construir, para se transformar. E rasgar o véu do medo não te dá coragem, te devolve identidade, te devolve potência, te devolve futuro. Porque quando você rasga esse véu, você acessa uma linha do tempo onde a vida finalmente começa a andar. E essa linha do tempo está disponível para você agora, mas ela exige que você atravesse a porta que o medo guarda. E você só atravessa portas quando muda quem está caminhando. E eu espero que esse vídeo tenha falado com você, tenha te trazido visões e, acima de tudo, mostrado para você que essa nova realidade que você sonha, ela está logo ali, do outro lado do seu medo. Eu devo te dizer que eu te vejo logo, eu te vejo em breve.